Deputado Luiz Paulo, falei em Teresópolis, acrescento também em Petrópolis e os demais municípios, especialmente na região serrana. Senhor presidente, deputado Sadi Noel, mais uma vez, desde que iniciou este período legislativo, venho aqui sem pedir licença ao PSOL para falar da crise que vive o Estado do Rio de Janeiro. E queria fazer um cronograma dessa crise. Em setembro de 2014, quando alguns parlamentares dessa casa, aqui ainda não estavam, porque não havia ainda ocorrido a eleição, o Brasil começou a entrar numa crise acelerada, função de uma conjuntura criada pelo governo federal e pelo governo do Estado, associada à queda gradativa e abrupta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Isto era setembro de 2014. E aqui trouxemos o tema para o plenário, mostrando o alerta que cabia ao parlamento fazê-lo. Naquele momento histórico, se associava a crise hídrica, a crise energética, a crise econômica, a crise financeira, o decréscimo do produto interno bruto, a ascensão do dólar, não era pouca coisa. E aí também se iniciavam muitas questões que apontavam claramente para a crise ética que iríamos viver com grande intensidade pelos segredos, entre aspas, desvelados. Era setembro de 2014. Os candidatos de então, sem exceção, negaram a crise. Esta casa, em junho de 2014, aprovou cerca de 40 planos de cargos e salários. E votei favorável a todos, mas alertando que não íamos ter receita para assegurar tal despesa de pessoal. E a resposta que o governo dava é que não íamos ter problemas de receitas, porque o regime de partilha, com as descobertas recentes do pré-sal, nos garantiriam recursos suficientes para sustentar todos aqueles aumentos e tudo mais que acontecia. O líder da bancada do governo aqui nesta casa era o deputado André Correia, que a todo tempo para nos rebater, não só a mim, mas há muitos outros parlamentares, inclusive a bancada do PSOL, era dizer que jamais o Estado tinha vivido uma situação econômica tão deslumbrante e podia tomar empréstimos à vontade, porque teria capacidade de endividamento e pagamento. E nós insistíamos que tinha que se ter cautela, porque estava se contando com recursos
que estavam no fundo do mar. E veio 2015. E aí a crise já estava amplamente instalada, senhor presidente. Entramos na fila do protocolo muitos dias antes, para protocolar pedidos de CPI. E entre elas, junto com o deputado Albertazzi, protocolamos a CPI da crise hídrica, que era uma das crises que vivíamos, e a crise econômica, que derivava também da cadeia produtiva do petróleo e gás. Geramos daí 2 intensos relatórios, fruto de um processo intenso de discussão, que teve até, nas 2 CPIs, a participação da bancada do PSOL. Concomitantemente a isso, na Comissão de Tributação, e não só aqui no plenário, buscou-se intensamente saídas para essa crise. No final de 2015, esta casa discutiu e votou. Todos votaram. E todos discutiram. Praticamente 25 projetos de lei tentando remendar a perda de receita. Imaginávamos que 2016 poderia se respirar um pouco melhor. 2016 se mostrou um ano em que a crise econômica e financeira se tornou mais aguda ainda, com um buraco entre a despesa fixada no orçamento e a receita estimada de 20 bilhões de reais. Além de carregar para 2016 restos a pagar de 2014 e 2015 de 5,6 bilhões de reais. Esses números e como se enfrentar isso, até hoje, é intensamente discutido nas comissões, em audiência pública, em programas da TV Alerj e na mídia escrita, falada e televisada. Eu já disse aqui que jamais em um mandato eu fui tão monocrático. Um samba de uma nota só. Eu não consigo falar sobre outra coisa que não seja como reduzir despesa e aumentar a receita. E não só eu, grande parte desse plenário. Grande parte desse plenário. E teremos que assim fazê-lo ao longo de todo esse ano e possivelmente nos anos vindouros. Aqui tenho dito que este governo é sui generis, porque tem 2 governadores, mas na prática não tem nenhum. Tenho dito isso aqui continuadamente. E a maioria dos parlamentares, até mesmo da base do governo, seguramente concordam. E nós estamos a cada dia num buraco de piores condições. Discutimos intensamente na comissão a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ainda não veio a plenário. Produzimos lá na LDO emendas para que não aconteça o absurdo que acontece hoje, onde o Poder Executivo vive das receitas e os outros poderes têm a transferência do 12º em cima das despesas estimadas no orçamento.
Então, senhor presidente, fazendo um breve relato para dizer e reafirmar que este é o tema dominante nessa casa. E o será durante os próximos anos. Vou concluir, senhor presidente. Mas esse tema não é propriedade particular de nenhum partido político. É obrigação dos 70 parlamentares que se elegeram buscar saídas para essa situação de penúria que vive o Estado do Rio de Janeiro, não por acaso, mas por má gestão continuada. Queria lembrar a Vossa Excelência que na Comissão de Orçamento apresentei voto escrito, fundamentado, pela rejeição das contas do governo. Fui acompanhado também aqui em plenário por outros parlamentares. Então, mais uma vez concluído, senhor presidente, queiramos ou não, este é o tema dominante. Os funcionários estão em greve. Hoje, quarta-feira, dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, e que simbolicamente tem a chave do céu, só apelando a ele, para ver se ele consegue revelar aos servidores qual é a data de pagamento da segunda parcela, porque o governador diz que não sabe, vai verificar o fluxo de caixa. Como não fosse obrigação dele, todo dia, no final do expediente, receber qual é o fluxo de caixa do governo. Isto é, um vovó viu a uva. Não precisa fazer reunião. Isso é obrigação. Secretário, todo dia, às 17 horas, o senhor me informa o fluxo de caixa do Estado. Isso só mostra o grau de incompetência que nós vivemos. Nós não temos governança e não temos gestão. Muito obrigado, senhor presidente.